Olá a todos! Bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e nós daremos continuidade ao nosso mini curso sobre a origem do diabo. Mas antes de começarmos a nossa aula, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, assim vocês nos ajudam a crescer cada vez mais. E aí, querem saber sobre o que se trata essa aula? Então vamos lá! Ok, pessoal, olha só. Nessa aula, nós investigaremos as referências específicas ao termo Satanás na Bíblia hebraica. Assim, de modo geral, Satanás aparece na Bíblia tanto como adversário terrestre, quanto como adversário celestial. Então, nós começaremos com o primeiro, vamos ver o adversário terrestre. E no final da aula, nós passaremos para um assunto diferente, mas relacionado. Por quê? Existem dois outros motivos na Bíblia hebraica que desempenham um papel no desenvolvimento de Satanás, embora faltem referência específica ao nome de Satã, ou, como a gente já havia explicado na aula passada, Rassatã. Esses dois motivos são a serpente, que é introduzida pela primeira vez no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, e mais tarde vai ser associado com o diabo, e também o outro motivo é a divindade devoradora de crianças, chamada de Moloch, que é uma divindade fenícia, cananeia, que é mencionada na Bíblia e que também passou a ser associado com o diabo em algumas tradições. Então, basicamente, a nossa aula hoje vai girar em torno desses dois tópicos, né? A figura do diabo enquanto adversário, tanto terrestre quanto celestial, e essas duas figuras que vão ajudar a construir a imagem do diabo. E como nós já apontamos, o triunfo do monoteísmo profético foi um processo lento e evolutivo e, obviamente, teve a sua cota de problemas, né? É claro que a mudança de muitos deuses para um único Senhor do Universo dá origem a uma frustração existencial entre o povo escolhido de Deus, enquanto eles lutam com a realidade de um Deus que cria o bem e o mal. Parece que com o tempo ocorre uma espécie de exorcismo, né? Os aspectos negativos de Javé são expulsos e atribuídos a seres alternativos, como, por exemplo, o destruidor. A gente viu na aula passada, chama Mashit, né? Que é o anjo destruidor. E, é claro, também Hassatã, né? No final, é Hassatã, o adversário, que se tornará a personificação do mal. Mas isso também é um processo lento e evolutivo, com muito mais reviravoltas a serem exploradas. Vimos que na Bíblia hebraica, né, o adversário ainda é um mero jovem, né, um menor celestial, né, um dos filhos benignos de Deus, e a sua carreira está apenas começando. Na verdade, o esquivo Satanás, ele ainda não está totalmente formado, né? Temos apenas breves vislumbres e ainda não podemos colocá-lo em foco. Mas seus apetrechos tradicionais, né? Chifre, cauda, cor vermelha, forcado, morada infernal, né? Que é um amálgama de acessórios emprestados de uma legião de adversários de muitas culturas, não se materializam por séculos. Vai demorar até essa figura ser construída dessa forma. É quase como se Satanás se escondesse do lado de fora de casa, né, sacudindo as vidraças e espiando assim por dentro, mas nunca realmente cruzando a soleira. Então, quem poderia imaginar, né, que o pequeno Satanás inocente, que começa como um dos adoradores lacaios de Javé, algum dia se torna o porteiro de uma ardente câmara de tortura pós-morte, né? E embora o Satã na imaginação posterior esteja geralmente ausente da Bíblia hebraica, há pistas tentadoras que sugerem a sua futura metamorfose.
E essas pistas funcionam como sinais em um caminho tortuoso que nos leva para longe do papel de Satanás como lacaio divino, para o de um ser malévolo e independente que tenha a sua própria agenda, né? 4 das 5 aparições do termo Satanás em referência a um adversário terreno ocorrem em passagens bíblicas associadas ao rei Davi ou a seu filho Salomão. Davi é a quintessência do homem do renascimento, né? Por um lado, o músico sensível, por outro, o rei guerreiro. E é uma figura bíblica imponente que, apesar de suas muitas falhas, em particular, né, a sua predileção por esposas de outros homens, ele é, no entanto, favorecido pelo Senhor. Na verdade, Davi é favorecido a tal ponto que ele e sua realeza se tornam o proverbial padrão pelo qual todos os futuros reis serão avaliados e, infelizmente, poucos são capazes de se comparar. Nem mesmo seu próprio filho e sucessor, que será o rei Salomão, né, que é o arquiteto visionário do templo de Javé, que infelizmente compartilha a fraqueza do seu pai por mulheres proibidas, embora no caso de Salomão isso signifique mulheres estrangeiras, né? Beleza, a primeira aparição de Satanás está em 1 Samuel 29, em um dos chamados contos de fora da lei davídicos, né? Esses contos, que são uma antecipação da Idade do Ferro, dos desenhos animados, né, de Willy Coyote Ligeirinho, mostram um paranoico rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, perseguindo uma revista Davi em uma tentativa vã de eliminar a competição, que era o que os reis paranoicos faziam naquela época, né? E aí o sempre engenhoso Davi, ele sempre consegue ficar um passo à frente do seu perseguidor. E ele, embora ele pudesse, né, ter matado Saul em mais de uma ocasião, né? E uma vez Davi encontrou Saul, né, em uma posição muito vulnerável na hora que ele estava se aliviando numa caverna, né? O rei estava assim, por assim dizer, sentado em seu trono proverbial, se é que vocês me entendem. Mas por uma variedade de razões, né? Davi opta por continuar fugindo ao invés de matar Saul. Beleza, né? De qualquer forma, por causa da vingança de Saul, Davi decide se esconder entre o inimigo mais odiado de Israel, que são os filisteus. Aquela velha filosofia, né, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Enfim, Davi finge então ele ser um traidor e até luta ao lado dos filisteus em várias batalhas. E aí, quando fica claro que uma batalha está se formando entre os filisteus e os israelitas, né, os comandantes filisteus ficam preocupados com a lealdade de Davi, né? Porque, assim, é muito bom ter Davi lutando com eles contra inimigos mútuos, né? Obviamente. Mas aí fica a pergunta, será que ele pegaria em armas contra seu próprio povo? E essa é uma preocupação legítima, né? Dado o fato que Davi já foi considerado um dos soldados mais corajosos e astutos de Israel. E assim, né, a galera com medo desse mercenário Davi se volte contra eles quando confrontado com essa batalha contra seus parentes, né? Os filisteus exigem que Davi seja mandado embora para que ele não se torne. Aí a passagem está em 1 Samuel 29, 4. Ele vai falar assim: não se torne nosso adversário na batalha. E adversário aqui, traduzido como Hassatã, como Satanás, né? E usada dessa forma, a palavra Satanás é simplesmente um substantivo que significa adversário dentro de um contexto militar. É uma maneira de sugerir que a presença de Davi entre os filisteus pode ser uma pedra de tropeço, que é outra definição de Satanás, ou seja, uma pedra de tropeço para a vitória na batalha contra Israel. Já em 2 Samuel 19, mais ou menos ali entre os versículos 17 e 24, o termo Satanás também é usado para indicar um adversário humano.
Davi, ele é agora rei de Israel, ele retorna a Jerusalém após derrotar o seu próprio filho, que é o rebelde Absalão, em uma batalha, né? E aí, quando Davi se aproxima da cidade, ele é saudado por Semei, que é um velho que busca a absolvição de Davi por fazer um impensável, que era amaldiçoar o rei. Então, algum tempo antes, durante o conflito entre Davi e Absalão, Davi foi forçado a fugir da cidade. Naquela época, Semei, claramente alinhado com Absalão, ele atirou pedras em Davi e o amaldiçoou. Está em 2 Samuel 16. E aí, com a derrota de Absalão e a restauração do reinado de Davi, né? Semei, ele se lamenta das suas ações e prudentemente implora por perdão. Obviamente, né? Até eu no lugar dele. E embora Davi possa simplesmente perdoar e esquecer, seu sobrinho e guarda-costas, chamado Absai, tem outras ideias, né? Aliás, é um nome bastante interessante, né? É muito bom para colocar no filho. Imagina, chamando seu filho no portão da escola de Absai. Mas enfim, Absai, ele era membro da corte real. E aí ele não se esquece facilmente desse comportamento desrespeitoso de Semei. Na verdade, Absai sugere a Davi que Semei seja condenado à morte por tê-lo amaldiçoado, né? Por ter amaldiçoado o rei. Só que Davi, para quem a política régia sempre tem precedência sobre as rixas de honra, responde assim: que eu tenho convosco para que vos torneis hoje meus adversários. Está em 2 Samuel 19, tá? E aí alguns estudiosos afirmam que o uso da palavra Satanás, aqui nesse contexto de adversário, né, por Davi, deve ser entendido no contexto de um acusador legal, porque Absai é, na verdade, um membro da corte real e ele, portanto, assume o papel funcional de acusador ou de promotor de justiça, como vocês queiram. Além disso, a acusação de Absai é justificada, né? Semei amaldiçoou o rei. Então, né, ficam elas por elas. E essa posição é convincente nesse contexto particular, mas parece mais provável que a resposta de Davi indique que Absai e não Semei tornou-se um adversário de Davi, ou seja, Satanás aqui, por sugerir a execução de um velho que isso claramente não é uma ameaça para Davi ou para sua realeza em primeiro lugar, né? Davi tem coisas mais importantes com o que se preocupar agora, sabe? E a sugestão de Absai é uma distração. Gente, olha quem tá chegando aqui. Vem cá, deixa eu apresentar você ali pro pessoal. Oi, gente, essa aqui é a Atena, olha o tanto que ela é linda. A nossa gatinha aqui de casa. Ai, gente, é porque eu sou muito linda. Enfim, né? Como eu estava dizendo, então, Davi tem coisas mais importantes com que se preocupar, né? E a sugestão de Absai, elas é uma distração, né? E usado dessa forma, o termo Satanás, ele é pouco mais que um epíteto. Isto é, Davi está essencialmente dizendo ao seu sobrinho: você é um encrenqueiro, que é outro significado da palavra Satanás. Um uso semelhante da palavra Satanás aparece no Livro dos Reis, onde o termo é usado como uma forma de se referir aos inimigos de alguém, mas também como meio para designar adversários enviados por Deus para poder perseguir o rei Salomão agora. O rei Salomão ascende ao trono após a morte de Davi. Geralmente é assim, né, com os reis. E ele talvez seja mais conhecido por construir o primeiro templo. E isso eu falei para vocês lá nas aulas de Antiguidade Oriental. E aí em 1 Reis, capítulo 5, Salomão pede, né, que o rei Irão de Tiro, que está no sul do Líbano, envie trabalhadores para ajudar Israel a construir o templo.
E aí Salomão observa que o templo não pode ser construído durante o reinado do pai dele, ou seja, durante o reinado de Davi, porque Davi estava muito ocupado com a defesa de sua nação que estava então nascendo. E aí Salomão, ele não era atormentado com estas questões, né? Isso aí a gente vira e fala, inclusive tá em 1 Reis 5,18, né? Fala assim que Javé deu tranquilidade para todos, né? E que ele não tinha nenhum adversário e nenhum infortúnio. Em essência, e aí é que tá, não há adversários irritantes, ou seja, satãs, para poder ameaçar a campanha de construção de Salomão. Então agora parece ser o momento ideal para construir um templo ao Senhor. Então, simplificando, a menção de Satanás nessa passagem, ela é genérica e se refere a qualquer inimigo potencial de Israel, né? Embora o Satanás de 1 Reis, capítulo 5, versículo 18, seja inespecífico, o termo Satanás em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14, é usado para se referir a indivíduos específicos enviados por Javé para causar problemas ao rei Salomão. Inclusive, lá ele fala assim, que Javé suscitou contra Salomão um inimigo, Hadad, o Edomita, da estirpe real de Edom. Aqui, Hadad de Edom é um Satanás para Salomão. Na verdade, nós não sabemos muito sobre Hadad de Edom, exceto o fato de que ele fugiu para o Egito depois de ser derrotado, a gata subiu aqui de novo, em uma batalha contra Davi. De olho para não derrubar nada, né? Hadad retorna a Edom durante o reinado de Salomão, provavelmente ainda com dor por causa dos ferimentos infligidos por Davi, o que é claro, né, lhe daria um bom motivo para desprezar Salomão, que era filho de Davi. Então, aparentemente, o sentimento era mútuo. O segundo adversário mencionado é Razon. Javé suscitou contra Salomão outro inimigo também. Razon, filho de Eliada, foi um adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Eis o mal que fez Hadad. Tratou Israel como inimigo e reinou sobre Edom. Está em 1 Reis 11, versículos 23 a 25, né? Também não se sabe muito sobre Razon, exceto que ele parece ser o líder de um bando de bandidos, é um encrenqueiro ainda maior do que Hadad. Curiosamente, durante o período entre os escritos finais da Bíblia hebraica e os escritos iniciais do Novo Testamento, né, Satanás também é descrito como o líder de uma legião de bandidos que causam estragos e problemas para indivíduos e grupos de pessoas, né? O que é mais convincente sobre 1 Reis 11 não é o pano de fundo histórico de Hadad ou de Razon, mas o fato de que é Deus quem incita esses adversários, né, ou seja, Satãs, contra Salomão. Leitores modernos e presumimos antigos, né, podem logicamente se perguntar por que Deus faria tal coisa. E mesmo uma leitura casual de Reis, entretanto, revela que Deus realmente tem uma causa provável. Aparentemente, Salomão instiga o assédio divino por meio de suas próprias inclinações sexuais desenfreadas. No entanto, Salomão não é punido simplesmente por ser um mulherengo. Como já mencionamos, né, Davi também era. De fato, a Bíblia não é tão púdica a ponto de negar aos reis de Judá seus haréns. O problema são as esposas estrangeiras de Salomão. Vocês podem ver na passagem, está em 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 2, que fala que, além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muito as mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, zedonitas, sidônias e etéias, pertencentes às nações das quais Javé dissera aos israelitas: vós não entreis em contato com eles, e eles convosco, pois certamente eles desviariam vossos corações para seus deuses, né? E seu caráter estrangeiro não é o problema. Afinal, a própria avó de Davi, Ruth, era moabita.
O problema com os casamentos mistos nessa época é que as esposas muitas vezes trazem consigo sua formação religiosa. E uma esposa estrangeira, por exemplo, como a Moabita Ruth, que se converteu, não apresenta problema nenhum. Mas a Bíblia diz que as esposas de Salomão desviaram o coração do rei e que ele até adora, ao lado das suas esposas estrangeiras, né, deuses e deuses estranhos, e no caso proibidos, né? Então não é surpreendente que o ciumento Javé flexione seus músculos e envie alguns criadores de caso, né, satãs, para agitar um pouco as coisas para Salomão. E o envio de adversários, ele é projetado como um aviso, né? É do tipo assim, corrija-se ou então já sabe, né? E a aparência terrestre final de Satanás na Bíblia hebraica ocorre no Salmo 109, né? Vocês podem observar aí. Deus, a quem louvo, não te cales, pois boca maldosa e boca enganosa abriram-se contra mim. Falam a mim com a língua mentirosa, palavras de ódio me cercam e me combatem sem motivo. Em troca de minha amizade me acusam e fico suplicando. Contra mim trazem o mal em paga de benefício, o ódio em paga de amizade. Suscita um ímpio contra ele, que o acusador se poste à sua direita. Bom, no Salmo 109, o escritor ou o salmista, né, ele busca a libertação de inimigos caluniosos que o acusam falsamente, e assim incorre sua maldição prolongada. O papel de Satanás no Salmo 109 parece estar no contexto de um processo legal no qual o salmista visualiza seus inimigos enfrentando acusações de calúnia. Dessa forma, o Satanás no Salmo 109, ele é semelhante em contexto ao Satanás das outras 4 passagens que eu falei para vocês, né? E embora todas as referências ao termo Satanás revisadas até agora variem no contexto e significado, de uma figura puramente legal ou militar a um violador da vontade divina, todas essas passagens se referem a seres no reino terrestre. Então, esses demônios terrestres dificilmente se assemelham ao nosso entendimento moderno de Satanás. Mas há outro Satanás que aparece no reino celestial. E é para esse Satanás celestial que nós nos voltaremos agora, né? Primeiro, nós vamos começar com a história bíblica, né? A história de Balaão e a jumenta. Isso está em Números 22, versículos 22 a 35, marca a principal aparição de um Satã não humano na Bíblia hebraica, né? Em histórias posteriores, Satanás é o grande camaleão e assume muitas formas. Neste relato do livro de Números, entretanto, devemos ainda entender o termo Satanás em letras minúsculas, né? Em outras palavras, Satanás na história de Balaão não se refere ao diabo, que nas narrativas bíblicas pré-exílicas ainda não existe, né? Balaão, ele era um lendário profeta jordaniano conhecido de fontes extra-bíblicas e incorre na ira de Deus porque ele empreende uma jornada que se opõe à vontade divina. De novo, está em Números 22. E aí, com raiva, Deus envia um mensageiro brandindo uma espada, né? Ou seja, aparece, a gente falou isso para vocês na aula passada sobre Malach Yavé, né? O anjo do Senhor. E aí, ele vai e aparece para bloquear o caminho de Balaão. E embora Balaão fosse um vidente renomado nas antigas lendas sírias, ele é retratado como um bufão cego nas escrituras hebraicas, cujos escritores em geral consideram os visionários estrangeiros como sendo charlatões. E aí Balaão não consegue ver o anjo bloqueando seu caminho. Felizmente, a sua jumenta astuta espia o anjo e manobra Balaão para fora do caminho para um campo próximo, né? Uma ação salvadora que é recompensado com uma chicotada, né, de seu mestre ingrato, que era inconsciente e cego, que está zangado porque sua jornada foi desviada.
E aí Balaão não pode ver o anjo, portanto ele pensa que a jumenta está apenas sendo teimosa, né? Bom, continuando, não sendo facilmente dissuadido, o anjo bloqueia o caminho estreito no qual Balaão guiou a jumenta em um esforço para poder retomar a sua jornada. E mais uma vez, a jumenta faz um movimento defensivo para poupar seu mestre do impedimento angelical. Infelizmente, a manobra da jumenta resulta em um ferimento leve no pé de Balaão, pelo qual ela é novamente espancada. E sempre persistente, o anjo reaparece, desta vez bloqueando com sucesso a viagem por uma passagem estreita. E a jumenta, admitindo a derrota, simplesmente se deita, sofrendo assim mais uma vez uma surra do seu mestre. E é nesse ponto, né, que o Senhor abre a boca da jumenta para que ela possa finalmente se dirigir a seu mestre abusivo, falando assim: o que eu fiz para você que me bateu 3 vezes, né? E assim, não parecendo achar um burro falante de uma forma alguma incomum, né? Interessante, na Bíblia, né? Burro lá devia falar pra caralho, né? E aí põe em dúvida a sobriedade, né, de Balaão. Balaão, em vez disso, lança assim uma defesa de sua brutalidade, né? Indicando que se ele tivesse uma espada na mão, ele teria massacrado o animal, ele teria matado a jumenta, né? E aí, diante disso, a jumenta lembra Balaão do seu serviço fiel a ele, né? Ela olha e fala assim: não sou eu a sua jumenta, na qual você cavalgou toda a sua vida até hoje, tem o hábito de tratá-lo assim tão mal, né? Aí Balaão admite que ela tinha sido um mau animal. Então o Senhor abre os seus olhos para que ele também possa ver o mensageiro empunhando a espada e bloqueando o caminho, né? Com isso, Balaão cai por terra, mesmo quando o anjo o repreende por seu comportamento brutal com a jumenta, e passa a revelar que ele, né, o anjo, ou seja, Malaque, surgiu como um Satanás, ênfase aqui adicionada, né, porque a viagem de Balaão foi empreendida às pressas. E aí Balaão admite sua culpa, alega ignorância e tem permissão para continuar sua jornada sob a condição de que fale apenas quando for instruído a fazê-lo. Bom, o que é mais impressionante sobre o Satanás nessa narrativa particular é a maneira como ele funciona como um obstáculo literal ou pedra de tropeço, como o termo indica, né? Portanto, em um sentido muito real, a história da jumenta de Balaão apoia a noção de que Satanás é sempre um personagem de oposição. Na verdade, este é seu papel principal na Bíblia e além, né? Agora, passando para outro livro. O livro de Jó é talvez a obra-prima mais bizarra da Bíblia, né? Os leitores antigos e modernos não podem deixar de ser movidos a fazer a pergunta eterna, né? Deus é justo? E é uma questão que nos traz de volta a questão da Teodiceia, né? Jó era um homem fiel e piedoso e é testado além da resistência humana. E apesar de sua fidelidade ao Senhor, Jó sofre perdas assim inimagináveis. Primeiro, Jó é privado da sua riqueza e meio de vida. Em seguida, seus 10 filhos morrem em uma tempestade monstruosa. E finalmente ele sofre graves problemas de saúde que o tornam incapacitado, né? Jó é descrito como um homem íntegro e reto que temia a Deus e se afastava do mal. Está em Jó, primeiro capítulo, primeiro versículo, né? Então ele é o quê? Ele é um homem bom, ele é um homem justo e certamente ele não merecia tanto sofrimento. E talvez seja por isso que séculos de cristãos e judeus devotos se voltam para Jó em tempos de crise pessoal. E não tanto por respostas, né? Pois as razões do sofrimento de Jó, ou na verdade o sofrimento em geral, nunca é totalmente explicado na história, mas se voltam para ele em busca de conforto, né? É como se fosse assim, a dor imerecida de Jó fala ao coração de todos aqueles que amaram e perderam. As incontáveis almas que lançaram olhares questionadores para o céu, né? Em busca de respostas sobre o porquê que o justo deve sofrer. E aqueles que querem manter sua fé quando a razão diz a eles que é tudo uma farsa. Então, Jó ele acaba sendo assim um personagem muito forte no imaginário religioso.
E supondo que o livro de Jó foi escrito depois do exílio, então em algum lugar entre 530 e 400 antes da Era Comum, representou uma maneira de um dissidente hebreu lutar com a questão de saber se Deus tratou Israel com justiça. Essa questão poderia ser abordada diretamente, ou se alguém o fez, né? Essa história não foi obtida pelas sentinelas dos escribas que guardam o conteúdo do cânon bíblico, né? Em vez disso, o autor de Jó nos deu uma história hipotética, semelhante a um conto de fadas sobre um personagem lendário que sofreu injustamente, né? Mas embora o Jó da história fosse da terra de Uz, e seu personagem principal fosse uma espécie de Abraão jordaniano, não podemos deixar de pensar nele como um homem comum hebreu lutando com a questão da justiça de Deus, né? E por que estamos tão preocupados com o livro de Jó em uma aula, né, sobre Satanás? Por ser a aparência mais desenvolvida e sustentada do criador de problemas cósmicos, Hassatã, o ancestral bíblico direto de Satanás, ele é encontrado no livro de Jó. E aqui o papel de Hassatã é testar a integridade de um homem justo para descobrir do que esse modelo de piedade patriarcal é realmente feito. Se ele é assim, tá na vera ali, né? E a ação da história muda entre o reino terreno e a morada celestial de Deus, causando miséria e criando caos. Então, Hassatã, ele move-se com facilidade entre as duas esferas, né? Encontramos Hassatã pela primeira vez em uma reunião, assim, do Conselho Celestial, né? E aí fala assim, no dia que os filhos de Deus vieram se apresentar a Javé, entre eles veio também Satã. Está no primeiro capítulo de Jó. E à primeira vista, Hassatã parece ser simplesmente mais um membro da corte celestial, né? Assim, um dos filhos de Deus, um dos cortesãos divinos reunidos na sala do trono do monarca cósmico, né? E aí Deus pergunta assim para o diabo, né, para Satã, de onde vens? Aí Satã responde assim, um termo bonito do tipo assim, tava dando um rolê, né? Veio de dar uma volta pela terra, andando a esmo, ou seja, tava rolezando, né? Satã, ao que parece, ele tem uma função especial no governo divino, que é auditar a virtude humana. Satã não parece estar causando problemas na Terra, né? Pelo menos não ainda, mas apenas se reportando a seu supervisor. E aí a próxima pergunta de Deus, no entanto, é que vai mudar a dinâmica e dar início à tragédia subsequente, né? Porque Deus olha para o diabo e fala assim, reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto que teme a Deus e se afasta do mal. Aí, lembre-se, isso é Deus falando. Deus convida o adversário, o procurador-geral cósmico, a abrir um arquivo inteirinho ali sobre Jó. E Deus não pode resistir a se gabar de seu favorito. E aí, como em muitos scripts, a fala dos vilões são sempre mais memoráveis, né? Aí, o diabo olha para Deus e fala assim, é por nada que Jó teme a Deus? O diabo perguntando, né? Porque o temor de Deus, no sentido hebraico, não significa Jó que tem medo de Deus. Antes, denota admiração, lealdade, respeito por Deus, ou seja, temor não é medo. Hassatã assume que a piedade de Jó é menos do que heróica. Afinal, é fácil amar e adorar a Deus se alguém tiver uma vida encantada, né? Abundante, cheia de bênçãos, né? Com boa fortuna. E aí a pergunta retórica subsequente de Hassatã vai direto ao cerne da questão. Jó teme a Deus por nada de graça? No que diz respeito ao Hassatã, a resposta é obviamente não, né? Jó teme a Deus porque a virtude e a piedade se mostram lucrativas para ele, né? A abundância de Jó, se a gente fosse colocar assim, não escapou da atenção do encrenqueiro, né? E assim Hassatã se dirige ao Senhor, né? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa, de todos os seus bens? Então, assim, abençoaste a obra das tuas mãos e seus rebanhos cobrem toda a região.
Ou seja, tá muito fácil, né, para Jó ser piedoso, né? Então ele assim, é de graça que ele tá ali, né? O termo muro no texto mencionado nos lembra que Jó é o destinatário da proteção especial de Deus. Muros metafóricos incluem família, propriedade, posição social de Jó, todos os quais o tornaram inexpugnável, protegendo sua serena vida patriarcal do caos. E aí, sua generosidade humana significa que ele tem muito capital no banco de favores social do qual recorrer caso haja necessidade. Quanto ao crédito de Jó para com Deus, considere, por exemplo, que Jó, no capítulo 1, versículo 5, sugere, né? Porque todas as manhãs, Jó se levanta antes do amanhecer e realiza um ritual em nome de seus filhos, né? É quase como um almofariz, né? E pilão, Jó mistura um bom remédio para seus filhos todas as manhãs para vaciná-los contra o castigo divino, né? Então, o crédito de Jó com o Todo-Poderoso é tão bom que seus filhos podem tirar proveito dele. É mais ou menos assim, eu já estou purgando por antecipação os pecados que porventura eles vierem a fazer, mesmo que não tenham feito, mas se fizerem aqui, ó, eu já estou pedindo perdão adiantado, né? Então, o mundo de Jó está seguro e está protegido, né? Seus muros estão seguros, né? Isso é, até que o encrenqueiro, a Satã, oferece um desafio a Deus para remover aqueles muros, para ver do que Jó é feito por trás de todo aquele isolamento, né? E assim começa o grande jogo. Deus permite que Satã remova os muros de Jó, mas Satã é proibido, pelo menos na primeira rodada, né, de um movimento. Satã não tem permissão para prejudicar o próprio Jó. Beleza, uma por um, os muros caem, né? O gado de Jó é roubado por invasores, seus rebanhos e ajudantes de campo são incinerados em um incêndio, seus cavaleiros e cavalariços são perdidos por um bando de saqueadores e, finalmente, indizivelmente, os 10 filhos de Jó, reunidos para uma ocasião familiar, morrem em um tornado. Beleza, né? De boaça, né? E a reação de Jó à completa ruína de sua vida reflete os costumes de luto de seus dias, né? Ele rasga suas vestes, raspa a cabeça, cai ao chão e afirma a soberania de Deus. E parece que Jó se preparou para essa crise todos os dias de sua vida, né? Ele era verdadeiramente justo, ele era como uma árvore plantada junto às águas e não se abalaria, né? Você pode conferir isso também em Salmos, né? Nem por qualquer perda, nem por qualquer tragédia que fosse, ele ia se perder. Jó poderia colocar tudo em perspectiva de alguma forma e permanecer no caminho da retidão. Consequentemente, Jó passou no primeiro teste de Deus e venceu a primeira rodada do concurso. E há uma conexão interessante, né, entre o primeiro teste de Jó e o filme de 2005, Constantine, né? O filme é baseado na história em quadrinhos, né, Hellblazer, e apresenta as aventuras de um detetive sobrenatural, John Constantine, interpretado por Keanu Reeves. John Constantine, ele atua como uma espécie de exorcista de super-heróis, livrando o mundo de demônios nefastos que possuem humanos desavisados e ameaçam a segurança mundial. Beleza. Embora existem outras conexões entre a história de Satanás e Constantine, e exploraremos isso em aulas posteriores, uma conexão particular merece uma breve menção. No filme, Deus e Satanás fazem uma aposta pela alma dos humanos e cada um concorda que essas almas podem ser conquistadas por meio de influência ao invés do contato físico. What if I told you that God and the devil made a wager for the souls of all mankind? No direct contact with humans, that would be the rule. Just influence. See who would win. E essa aposta lembra o primeiro acordo entre Deus e Satã na primeira rodada de testes de Jó, né? No caso de Jó, o acordo inicial prova ser temporário. A segunda rodada, ela segue o mesmo padrão, mas dessa vez, Satã não se contentará em deixar Jó murado, né? Deus, mais uma vez, se gaba, né? Você considerou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, né? Um homem íntegro, justo, que teme a Deus e desvia do mal. E a repetição serve para aumentar a tensão entre Deus e o adversário. E o leitor não pode deixar assim, de se estremecer com o fato de que a vitória de Deus está às custas de Jó, né? Deus aparentemente culpa Satã
pela reversão da sorte de Jó, né? E aí fala, ele ainda persiste em sua integridade, embora você, né, Hassatã, me incitaste contra ele para destruí-lo sem motivos. Está aí em Jó, no capítulo 2, versículo 3 e por aí vai, né? Mas leitores cuidadosos não devem comprar esses bens, né? Deus quem provocou Hassatã a considerar Jó em primeiro lugar. E foi Deus quem concedeu a Hassatã a permissão para desmontar as estruturas da vida desse homem justo, né? E aí, insatisfeito com a derrota do primeiro round, Hassatã busca marcar nocaute no segundo round. Então, Satanás responde para Deus assim: pele após pele, para salvar a vida, o homem dará tudo o que possui, qualquer coisa, do tipo assim, ó, quero ver a dor na carne. Mas aí ele fala para Deus assim: estende a mão, fere-o na carne e nos ossos, eu te garanto que ele te lançará maldições, né? E aí, esse é o muro final em torno da alma de Jó. Sua carne física, seus ossos, sua pele. E Deus concorda com esses termos, né? Mas com uma condição importante: Hassatã não pode tirar a vida de Jó. Reminiscente do primeiro desafio, o encrenqueiro mais uma vez deixa o reino celestial e retorna à casa terrena de Jó, né? Hassatã não perde tempo em aumentar a miséria de Jó, infligindo feridas repugnantes em Jó, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E há pouco que Jó possa fazer para poder aliviar seu sofrimento. Ele se senta, como se fala, em um poço de cinzas, raspando seus furúnculos, né, com um caco. Está no capítulo 2 de Jó, né? Aí Jó, com a pele descascando, esfolada por Hassatã, heroicamente passa nesse segundo teste também, né? O texto de Jó, no capítulo 2, versículo 10, oferece o relatório oficial, né? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu o pecado com seus lábios. A chave aqui é com seus lábios. Deixa essa entrada para o restante do livro de Jó entreaberta, porque o resto do livro inclui mais de 30 capítulos de uma conversa angustiada em que os três amigos de Jó, Elifaz, Baldad e Sofar, afirmam que, apesar dos protestos de inocência de Jó, seu sofrimento deve ser resultado de algum pecado que ele cometeu. O normalmente paciente e piedoso Jó logo se enfurece contra a sabedoria predominante, né, de que de alguma forma nós obtemos o que merecemos, e ele desafia Deus a oferecer uma explicação. Em resposta ao desafio de Jó, Deus fez uma aparição dramática, né, no redemoinho. Deus gasta 3 capítulos, né, basicamente, o capítulo 38, 39, 40, lembrando Jó das maravilhas e mistérios da criação, dando uma resposta efetiva à pergunta por quê, nos lábios de incontáveis trabalhos sofridos desde o início dos tempos, né? O mais pertinente para o nosso propósito, entretanto, é que o catalisador para toda a ação inicial, né, Hassatã, o promotor que foi ao fundo do poço e gostou demais de seu trabalho, desaparece inteiramente após as cenas iniciais. O adversário nem mesmo retorna para uma chamada de cortina no capítulo final de Jó, ali no capítulo 42, onde uma nova safra de filhos de Jó, vistos pela última vez em Jó, primeiro enterrado sob uma casa desabada, né, aparece para que os leitores facilmente enganados possam ir para casa com um sorriso, né? E embora Jó, que vai ali do capítulo 1 e 2 e até o versículo 10 do capítulo 2, né, revele o retrato mais completo de Satanás na Bíblia hebraica, é claro que essa figura está longe de ser o tentador demoníaco que mais tarde apareceria no deserto para poder testar o vigor espiritual de Jesus, né, que aparece nos evangelhos. A função de Hassatã no prólogo de Jó parece meramente administrar os testes para ajudar o Senhor a descobrir se a virtude mortal ela é mais do que superficial. Então, Hassatã ele não age sem a permissão do Senhor e ele deve seguir as regras do Todo-Poderoso. Talvez haja algo mais, né, dessa energia perversa no brilho das maquinações do Hassatã. Bom, esse ancestral de Lúcifer, né, o adversário de Jó, dos capítulos 1 e 2, pode ter apenas poderes limitados, pode ter apenas um pouco de luz, mas ele vai deixá-la brilhar e brilhar e brilhar,
nas profundezas mais íntimas de um homem bom. Quem poderia resistir a tal escrutínio? Jó não pode. Hassatã pode desaparecer de Jó no início, mas a imagem do zelo alegre que ele provocou viverá na imaginação dos leitores como o sorriso do gato de Cheshire. Claro que a noção de ser testado ou punido por Deus não é um conceito estranho na Bíblia, mas o que é totalmente diferente nessa história de teste e infortúnio é que Deus emprega um tenente para executá-lo. Então isso marca uma virada significativa em nossa exploração de Satanás, né? Agora temos evidências da figura de Satanás agindo em nome da divindade, mas é apenas um passo de agir sozinha, né? Pois embora Hassatã e Jó ainda seja apresentado como um membro da corte celestial, ele também parece ser uma figura um tanto independente, né? Vagando pela terra, causando estragos, perturbando a vida de um homem bom e piedoso e ousando fazer aposta com o Todo-Poderoso, né? É até uma certa arrogância, né? E audácia associadas a esse personagem, né? E se Deus está testando Jó, pode-se facilmente argumentar que Hassatã está testando Deus. Bom, a segunda história que a gente tem que focar é no livro de Zacarias. E o livro de Zacarias é geralmente datado ali de 520 antes da Era Comum, tornando-o quase contemporâneo do livro de Jó. A maior parte do livro de Zacarias consiste em 8 visões noturnas, a quarta das quais inclui o aparecimento de uma figura chamada Satanás. Está em Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 7. As profecias de Zacarias são comentários apocalípticos densamente codificados sobre o programa de restauração em andamento em Jerusalém após o exílio, né? E essas visões representam imagens idealizadas de uma realidade política, né? Um futuro de liderança política sacerdotal compartilhada. Então, Israel seria governado por um rei da linhagem de Davi e um sacerdote a serviço do Senhor. Essa aliança improvável, porém, nunca se concretizaria. O cenário de Zacarias 3, como grande parte, né, do prólogo de Jó, está no reino celestial em uma reunião do conselho divino, né? Aí ele diz o seguinte, tá lá, primeiro versículo de Zacarias 3, né? Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo de Javé, e Satã, que estava de pé à sua direita, para poder acusá-lo. E aí podemos ver que esse grupo, né, o Conselho Celestial, inclui os agora familiares filhos de Deus, né? O Senhor e Hassatã, o acusador ou o adversário. Nessa representação dos procedimentos do Conselho Divino, a cena também inclui um ser humano chamado Josué, o próprio sacerdote que Zacarias esperava que servisse como corregente no novo regime pós-exílico. Bom, é claro que um processo judicial cósmico está em andamento, e o contexto sugere que entramos em cena perto do seu fim. O candidato de Zacarias foi objeto de uma versão antiga, né, de uma audiência no Congresso para nomeados presidenciais. E aí o papel de Hassatã, devemos presumir, tem sido atuar como advogado do diabo, ou seja, sondar, testar, acusar, desenterrar qualquer sujeira que pudesse sobre esse candidato a sumo sacerdote. E as atas do processo não foram reveladas nas escrituras, então entramos no salão bem a tempo de ouvir o Senhor dizer de fato assim, basta, saca, chega, né? O Senhor continua sua repreensão acrescentando, este não é por acaso um tição tirado do fogo? Está em Zacarias 3, versículo 2, que é a maneira de Deus mostrar que Josué, que já suportou o sofrimento do exílio, foi poupado pelo favor de Deus. E aí, de acordo com Zacarias 3, versículo 3, Josué estava vestido com roupas sujas. Bom, visto que roupas sujas são provavelmente uma metáfora para o pecado individual ou comunitário, podemos presumir que Hassatã marcou pelo menos alguns pontos antes de Deus encerrar o processo. Outro anjo na cena ordena a alguns outros lacaios que removam as roupas sujas de Josué e então diz ao futuro sumo sacerdote, veja, eu tirei sua culpa. Está no capítulo 3, versículo 4. O juiz falou, os pecados de Josué foram perdoados,
ele foi considerado suficientemente justo para merecer a posição de sumo sacerdote. E essa repreensão é tudo o que ouvimos sobre Rassatã na visão. Juntamente com a descrição de Rassatã no livro de Jó, o retrato em Zacarias 3 confirma a imagem que tínhamos ali. Rassatã, ele é um membro do governo divino com um trabalho ingrato, mas essencial, de examinar a integridade moral de mortais superficialmente piedosos. Não podemos confirmar, no entanto, é o tom da voz divina aqui, né? É essa repreensão divina de Rassatã, como as hostilidades vocais desses políticos rivais, sabe? Que gritam uns com os outros para apenas depois aparecerem bebendo junto mais tarde. Mais ou menos como acontece na política brasileira. O pessoal briga e grita, a gente vê na televisão, depois tá todo mundo ali amiguinha, né? Ou isso é mais do que uma disputa intramural, mais do que o resíduo inevitável, mas provisório de uma audiência adversária? Ou será que isso é a gênese de uma separação cósmica de poderes, né? Se esse for o caso, então temos pela primeira vez na Bíblia hebraica a Satã agindo como um oponente de Deus em um ambiente forense. E embora Satanás ainda não seja um ser totalmente desenvolvido e independente aqui em Zacarias 3, podemos ver o início do que mais tarde se tornaria o confronto perene entre Satanás e Deus. Bom, aí nós temos uma outra história, né? Que é a história do censo de Davi, que foi mencionado brevemente na aula passada, né? E vale a pena ser revisada e discutida com mais detalhes aqui. A Bíblia, a gente viu, contei duas versões da história, né? A história foi contada pela primeira vez em 2 Samuel 24 e foi recontada em 1 Crônicas 21. Ambas as histórias detalham o censo feito por Davi, que é uma prática proibida na Torá. Está em Êxodo 30, caso vocês tenham curiosidade. E a julgar pela resposta, parece que Deus está falando muito sério, né, sobre a proibição de numerar as pessoas. Na verdade, o censo de Davi irrita tanto o Senhor que a divindade desencadeia uma praga que mata 70 mil pessoas inocentes. O arrependido Davi, então, constrói um altar ao Senhor e podemos ser tentados a citar essa história como mais um exemplo da punição da ira de Deus. Mas a história contém muito mais. Bom, embora as histórias em 2 Samuel 24 e em 1 Crônicas 21 sejam muito semelhantes, há uma diferença gritante. Uma diferença que é crucial em nossa investigação sobre o nascimento de Satanás. Porque na versão apresentada em 2 Samuel 24, é Deus quem move Davi a numerar o povo. E aí lá fala, né, a ira de Javé se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Isso está em 2 Samuel 24, versículo 1. Na versão posterior da mesma história, no entanto, não é Deus quem incita Davi a numerar o povo, não. É Satanás. Porque lá está falando o seguinte: Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Está em 1 Crônicas 21, versículo 1. A gente já viu isso na aula passada. Por que o autor, ou os autores, né, de Crônicas, mudam o instigador do censo de Deus para Satanás? O cronista está recontando a história de Israel, incluindo uma repetição da história em 2 Samuel 24, através das lentes de sua própria teologia e uma data posterior. O cronista reescreve os eventos, né, e os atualiza. Por exemplo, sabemos que o cronista está preocupado com a reabilitação de Davi, a quem ele apresenta não como politicamente brilhante, mas imperfeito rei, que aparece em Samuel e Reis, mas como uma espécie de líder sacerdotal que estabelece Jerusalém como sendo o centro de adoração. Mas se o cronista costuma omitir algumas das transgressões mais desagradáveis, melhor dizendo, de Davi, né? Por exemplo, ele não faz menção à exploração de Betsabé por Davi, está em 2 Samuel 11. Ele não consegue encobrir o censo feito por Davi. Então, como que ele poderia apresentar essa história de uma maneira mais positiva, né? Em primeiro lugar, é importante notar um dos aspectos mais marcantes da versão dos eventos do cronista, especificamente a terrível ira de Javé.
Quando o autor de Crônicas chegou ao episódio do censo em seu livro de referência, que é 2 Samuel, ele foi confrontado, né, com um relato da divindade em sua forma mais assassina, no modo de sua bipolaridade mais distante, de misericordioso e gracioso, e lento para raiva e abundante amor constante, como aparece em Êxodo 34, né? Isso, é claro, representa um problema para o cronista enquanto ele escreve seu relato dos eventos, porque o cronista não poderia aceitar um Javé que inflige tanto pecado quanto punição. Gente, esses barulhos, vocês estão ouvindo que tá uma ventania aqui fora. Daqui a pouco eu acho que vou ter que fechar a janela porque já tá chuviscando. Mas enfim, né? O cronista, então, ele reflete a crescente frustração existencial de um povo monoteísta que acha difícil aceitar um Deus que é o autor do bem e do mal. Consequentemente, no conto do cronista não é Javé, mas Satanás que ordena o censo. E quando Joabe, o braço direito de Davi, falha em completar o censo, está em 1 Crônicas 21, versículo 6, a ira subsequente de Javé parece justificada. Bom, a propósito, né, não há nada de novo sobre Joabe se apaixonar por Davi. Esse foi seu papel principal em 2 Samuel e em 1 Reis também. Além disso, ao atribuir a culpa a Satanás, o cronista, em um golpe de gênio puro, né, é capaz de preservar a integridade de Davi e manter a reputação de Javé imaculada. Finalmente, nós observamos o uso que o cronista faz da designação de Satanás, né? Menos o artigo definido. Este não é Hassatã, é Satã, Satanás. Então, pela primeira vez na Bíblia hebraica canônica, que fique bem clara, Satã aparece como um nome próprio. É como se Satanás estivesse saindo das fileiras sombrias, né, da hoste celestial, do fundo do palco, cantando seus santos, 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 para emergir na frente, no centro, como um personagem por direito próprio. Satanás, não mais lacaio de Deus como no livro de Jó, está sozinho em Crônicas, agindo à parte do conselho divino. E essa separação ela é expressa linguisticamente por meio do uso de Satã como nome próprio. Talvez até mais importante é que este versículo satânico de 1 Crônicas 21, versículo 1, represente o desapego e o tornar-se visível do lado escuro de Deus. Em outras palavras, a divisão da personalidade cósmica parece estar em andamento. Mesmo os leitores casuais da Bíblia já ouviram sobre a história, e aqui é uma nova historinha, né, do Jardim do Éden. Isso está em Gênesis 2 e 3. O primeiro homem e mulher, Adão e Eva, viveram em um paraíso primitivo, com animais, sem roupas, sem trabalho, sem conflito. E isso muda quando Eva primeiro, então, né, depois Adão, violou a proibição divina de comer frutos de uma árvore do jardim, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está em Gênesis, lá no capítulo 2, tá? Versículos 16 e 17, né? Que fala que o Senhor ordenou ao homem: você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque morrerás no dia em que dela comeres. Bom, como resultado dessa transgressão primitiva, Adão e Eva foram expulsos do Éden, né? Esse Éden infantil, para a história. Eles entraram na história ali, onde as cobras não falam, mas mordem. Os humanos estão conscientes de sua nudez e vulnerabilidades, das agonias do parto, do fardo, da comida, da produção, que abafa inclusive a mentalidade de férias tropicais. Mas enfim, muitos leitores casuais da Bíblia presumem duas coisas sobre essa história: que o fruto do qual Eva deu uma mordida foi uma maçã, e que a serpente induziu Eva a desobedecer ao mandamento divino foi o diabo. Nenhuma das suposições tem qualquer base na Bíblia hebraica. Ambos representam interpretações posteriores, ou seja, de séculos depois. Em relação à maçã, da maçã de Eva, né, a própria Bíblia usa apenas o termo genérico. Gente, o que é isso? O termo genérico fruto. Então, quando a mulher viu que a árvore era boa para comida e que era um deleite aos olhos e que a árvore era desejável para dar sabedoria, ela tirou seu fruto e comeu, e também deu um pouco a seu marido que estava com ela, e ele
come, né? Está em capítulo 3 de Gênesis, né? A identificação da fruta como maçã surge nos primeiros séculos da Era Comum, quando a Bíblia começou a ser interpretada e traduzida para o latim. Em latim, a palavra para mal é malus e a palavra para maçã é malo. Então, a identificação desse fruto que levou à entrada de tudo que era ruim no mundo com a maçã, ou seja, do malus com o malum, mostrou-se irresistível, né, para os antigos punsters, né, galera que gosta de fazer trocadilho, né. A identificação da serpente em Gênesis 3 com o diabo, embora sem qualquer fundamento na história original, surgiu nos séculos finais da Era Comum. E aí discutimos essa era que nós chamamos de período intertestamental. Nós vamos falar isso lá pela aula 5, né? Vamos simplesmente mencionar aqui que foi durante o período intertestamentário, né? Entre 200 antes da Era Comum e 200 depois, né? 200 da Era Comum, que o diabo em toda a sua glória macabra aparece na literatura judaica e cristã. O relato de Gênesis 3, né, sobre a serpente do Éden, escrito na Idade do Ferro, em qualquer lugar mais ou menos entre 300 e 700 anos antes do período intertestamentário, assume que a serpente era um dos animais selvagens e que a serpente era, em última análise, subserviente ao Senhor Deus, já que Deus o fez, né? Lá fala em Gênesis 3, né? Agora a serpente era mais astuta do que qualquer animal selvagem que o Senhor Deus havia feito. E o Senhor Deus determina também seu modo de vida em Gênesis. Em nenhum lugar da Bíblia hebraica há qualquer identificação feita entre a serpente e o diabo Satanás. Além disso, a Bíblia hebraica não confere às cobras, como espécie, quaisquer qualidades especiais do mal. O aparecimento da serpente, ao contrário de algum outro animal, no papel tentador na história do Jardim do Éden, é provavelmente influenciado por histórias da criação de outras culturas. Por exemplo, no épico de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, que é um poema narrativo babilônico, nós vamos discutir isso na próxima aula, uma serpente aparece em uma cena que também inclui uma planta da vida, que se compara à árvore da vida na história bíblica, né? E uma explicação para saber por que as cobras trocam suas peles, né? O que se compara com a explicação de por que as cobras rastejam em suas barrigas em nossa história, né? O escritor do Gênesis reorganizou assim completamente esses motivos de uma planta de rejuvenescimento, uma cobra e a etiologia do comportamento serpentino. No entanto, o fato de que todos os três motivos eram elementos de história, de estoque do Antigo Oriente Próximo sobre os tempos antigos é a explicação mais provável para o papel de serpente na história de Gênesis 3. Mas na história da literatura judaica, ainda não está chovendo aqui dentro, na literatura judaica e cristã do período intertestamentário, a serpente veio a ser identificada com Satanás. Por exemplo, a gente tem, tanto no relato, né, da vida de Adão e Eva, que é um relato reescrito da história de Adão e Eva no primeiro século da Era Comum, e também nós temos no Apocalipse de Moisés, principalmente, capítulo 1, versículo 17, Eva declara que o demônio falou-me através da serpente. Então, se vocês derem uma olhada tanto nos relatos da vida de Adão e Eva, que está na Bíblia Apócrifa, quanto no Apocalipse de Moisés, também na Bíblia Apócrifa, vocês vão ver isso. E caso vocês não tenham a Bíblia Apócrifa e queiram uma versão assim, só para dar uma olhada, para quem assina o Kindle Unlimited, lá tem de graça a Bíblia Apócrifa, tá? Voltando aqui, em outra obra do mesmo período geral, que é a Sabedoria de Salomão, que é um pergaminho que está entre os conteúdos dos apócrifos, mas que faz parte da Bíblia Católica, a serpente está indiretamente ligada ao diabo. Está em Sabedoria 2, versículo 24, que fala: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Então, a declaração mais explícita dessa identificação da serpente com Satanás, uma interpretação que perdura até hoje, aparece no livro do Apocalipse, no Novo Testamento, né?
Como que para tirar qualquer dúvida, o texto do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, diz que a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, então já dá para ter noção, e o texto também de Apocalipse 20, versículo 2, vai falar o dragão, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás. Mas essa interpretação comum da história do Jardim do Éden, que associa a astuta serpente com o diabo astuto, é apenas isso, uma interpretação. Nesse estudo, estamos nos movendo através da Bíblia, né, um texto por vez, uma era por vez, historicamente traçando o desenvolvimento do personagem Satanás. E de acordo com essa abordagem, não podemos dizer que Satanás aparece no Éden, mais do que podemos dizer que Eva ofereceu a Adão uma mordida em uma maçã. Ambas as ideias aparecem muitos séculos depois, muito depois do rolo de Gênesis ter sido colocado em pergaminho. O segundo motivo diabólico encontrado na Bíblia hebraica é o de Moloque. Moloque era o nome de uma divindade cananeia a quem eram feitos sacrifícios de crianças. E esses rituais eram proibidos pela lei bíblica. Está em Levíticos 18, 21. Não entregarás teus filhos para consagrares a Moloque ou Moleque, né? Para não profanares o nome de teu Deus. Mais tarde, os profetas bíblicos emitiram seu próprio alerta severo contra tais práticas, como, por exemplo, vocês podem ver nos livros de Jeremias e Ezequiel. E apesar das proibições legais e da condenação profética do sacrifício de crianças, a prática continuou nos arredores da cidade sagrada de Jerusalém, em um vale fora da cidade, né, o Vale de Rinom. A forma aramaica de Vale do Rinom é Guerrena, que evolui para a palavra guerrena, né, que é um sinônimo do inferno nos tempos do Novo Testamento. E talvez ainda mais terrível, alguns dos reis de Judá, e a Bíblia menciona especificamente os reis Acas e Manassés, mas provavelmente haviam outros, ofereceram seus próprios filhos como holocaustos. Para quem tiver curiosidade, está em 2 Reis 16, versículos de 1 a 3 e 2 Reis 21, versículos de 1 a 2 e depois versículo 6. Na Bíblia, Moloque não está associado a Satanás em nenhum lugar. Ainda assim, o espectro sombrio desse rei horrível, manchado com sangue de sacrifício humano e lágrimas de paz, como aparece em Paradise Lost, de John Milton, irá sombrear Satanás enquanto ele se torna um tirano voraz do submundo. Na Idade Média, Moleque ou Moloque é um outro nome para Satanás. Em Paraíso Perdido de Milton, Moloque é o nome de um dos principais oficiais de Lúcifer. O termo Satanás aparece na Bíblia hebraica em vários contextos, mas não há nenhuma sugestão deles em nenhum desses contextos como ele sendo o titã do mal que surgirá após a escrita da Bíblia hebraica no período intertestamentário subsequente. Na literatura bíblica do primeiro templo, aqueles pergaminhos escritos antes do exílio na Babilônia e da destruição do Templo de Salomão, isso é, antes de 586 a.C., o termo Satanás pode se referir a um agente de obstrução ou de punição divino ou humano enviado por Deus. Nesses textos, como na história de Balaão em Números e nas muitas histórias sobre os primeiros reis de Judá e Israel nos livros de Samuel e Reis, existem muitos satãs diferentes, né? O termo ainda está em minúsculo, por assim dizer, na grafia, né? Satanás refere-se a uma categoria, né? Aqueles anjos e pessoas enviadas por Deus em missão de oposição. Em textos bíblicos do que a gente chama de período do Segundo Templo, né? Ou seja, depois do exílio, de 530 a 200 antes da Era Comum, como Jó e Zacarias, Satanás evoluiu para Hassatã, ou adversário, o oponente. Hassatã é claramente um dos seres divinos e não humano, e essa figura continua fazendo parte da comitiva celestial e tem função de testar os humanos e informar a Deus sobre sua justiça. Mesmo mais tarde, no período do Segundo Templo, como nos textos de Crônicas, né, composta após o exílio, que substitui os textos de 1 e 2 Samuel sobre o reinado de Davi, Satanás surge em outra forma, a do instigador do mal concebido de Davi, ou seja, o censo, né?
E este Satã, vislumbrado brevemente em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, é a figura de transição que cria um desastre e atrai um homem honesto. Então, o rei Davi a embarcar em um curso trágico que acabará por levar à morte de milhares, né? A figura de Satanás em 1 Crônicas é o avatar de caracterizações posteriores de Satanás. Quanto mais desenvolvido e maduro Satanás, o familiar diabo e tentador no Novo Testamento e além, não surgirá em nenhuma forma reconhecido por muitos anos dos quais se acrescenta definição ao produto final. Então, esse Satanás que nós observamos no Antigo Testamento ainda não é o Satanás que nós conhecemos hoje, que tem todo esse poder. No mais, eu espero que essa explanação tenha sido tranquila, clara para vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam, na nossa próxima aula nós vamos fazer comparações com a literatura dos povos que viviam ali ao redor de Israel. E até mais!